Seção 8ª da Ordem dos Serviços dos Processos em geral. Subseção I da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a autuação, encapar os documentos autos recebidos, dando-lhes cara de processo, nela afixando a etiqueta que, gerado pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes, juízo, natureza do feito, nomes das partes, data da distribuição, etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. Observação. Devido ao fato de o documento já estar lá, basta ver que está para saber que foi feito. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Observação. Cada cor refere-se a uma situação especial. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Observação. É possível dividir um processo em volumes, a fim de resguardar a quantidade máxima de folhas estipulada. Parágrafo 1º. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente, sem intervalo de continuidade. Se o primeiro volume encerrou na folha 200, o próximo volume começará pela folha 201. Parágrafo 2º. A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Observação. Deverá ser anotada no primeiro volume a quantidade de volumes que existem nesse processo. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais, BEU, etc., a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra I1, I2, I3, e de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios seja sempre aproveitada integralmente. Observação. A peça inaugural virá à frente dos outros autos de procedimento preparatório, seguindo a numeração estipulada neste artigo. Artigo 91. Os escrivães judiciais, ou, sob sua supervisão, os escreventes, zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1º. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Parágrafo 2º. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto em sequência, 188, A 188, B, 188, C, etc., certificando-se. Subseção 2ª da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo salvo. E quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Segunda, quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias, etc., lavrar-se ao respectivo termo de juntada. Parágrafo 1º. Para a juntada, na mesma oportunidade, de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com a relação das peças. Parágrafo 2º. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3º. Recebidas petições via facsímile, fax, ou por e-mail diretamente no ofício de justiça ou na vara,
será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal nº 9.800, de 26/05/1999. Parágrafo 4º. Recebida petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Observação: ou seja, se receber, junto com a petição, objeto que não dê para colocar no volume do processo ou até mesmo no sistema, deverá certificar e mantê-lo sob sua guarda e responsabilidade. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no SAP. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. É vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., ressalvado o disposto no artigo 140, devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com inutilização dos espaços em branco. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no DJE, será documentada pelo encarte, aos autos, da respectiva certidão gerada automaticamente pelo SAP, ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais, escrever nas margens ou entre as linhas, ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3ª da movimentação dos autos. Artigo 97. Alterado, deverá ser feita a conclusão dos autos ao juiz no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Os juízes atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2º. O escrivão atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3º. Serão considerados para fins do que dispõe o artigo 12 do CPC os processos físicos com movimentação, conclusos para sentença. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes do MP, advogados ou daqueles a quem se refiram. Parágrafo 1º. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista sem data, ou, ainda, a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2º. Nenhum processo será entregue com termo de vista, a promotor de justiça ou advogado, sem prévia assinatura no livro de carga ou no relatório de carga eletrônica, e correspondente andamento no SAP. Parágrafo 3º. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no SAP, acrescendo-se a carga, em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Observação: sem processos foram ao gabinete do juiz, não será feita carga, porém será feita anotação no sistema. Esses processos estão no gabinete do juiz, chegando ao fim do expediente, será verificado se os processos serão devolvidos ou não. Os que não forem ser devolvidos, deverá ser acrescentada a carga. Se o processo for passar a noite com o juiz, faça a carga. Parágrafo 4º. Se o juiz de recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5º. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Artigo 99.
Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz, para as providências cabíveis.